dados, que é um nível enorme. Então, você está falando de 500 unidades, 500 informações, está falando de um número enorme de respostas que são dadas. Olha, a obra foi embargada, a obra não foi embargada porque estava legal, foi comunicada à Defesa Civil, foi feita a vistoria, enfim, tem algum tipo de resposta que isso é feito, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, tinha a ouvidoria do município, da Secretaria de Urbanismo, que recebia e cadastrava isso tudo, mas agora isso passou para o serviço de 1746, então, embora a ouvidoria do município, do urbanismo, continue funcionando, mas isso tudo é centralizado no 1746, que é analisado e acompanhado, inclusive, com acordos de resultado, quer dizer, os funcionários recebem um prêmio ou não, se cumprirem as metas desse sistema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no dia seguinte, na semana seguinte, do mês seguinte, da queda do prédio da 13 de maio, o que a gente recebia de 500 informações por mês, passaram a ser 500 informações por dia. Então, quer dizer, a cidade se preocupou, as pessoas ficaram apavoradas e começaram a pedir socorro a quem devia, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, poderia parecer assim, gente, não reclamem do meu serviço, porque eu estou cheio de coisa para fazer e tal, não liguem para mim, né? Mas não, ao contrário, a gente amplia o nosso serviço de fiscalização e de vigilância com a participação de todo mundo. É impossível uma cidade, qualquer cidade do mundo, ter um número de fiscais nas ruas, olhando a todos os prédios, verificando se tem entulho saindo, se é uma obra feita ou não, irregularmente ou não, porque eu não posso ter um número de fiscais igual ao número de obras que estão sendo feitas na cidade. Então, essa participação da sociedade, denunciando, informando, ou se preocupando com o que está acontecendo com o vizinho ou com o seu prédio, é fundamental para esse processo. Quer dizer, o que eu estou falando é uma nova cultura da cidade. Então, aí vem, de novo, ainda no cadastro de imóvel, comunicado de execução de obras, se a característica do imóvel, né, se é residencial ou comercial, se ele é preservado ou não, e a descrição da obra, se depende de licença, e se não depende de licença, qual tipo de serviço que é feito, né? Instalação elétrica, serviço de pintura, e nesse caso, se é necessário o profissional responsável. É claro que se for feita uma pintura no apartamento, não precisa do acompanhamento do profissional responsável. Mas quando é exigido esse tipo de serviço, seja uma instalação, seja uma execução de uma alvenaria, uma sobrecarga, retirar um piso, qualquer coisa que possa levar a um acompanhamento técnico, o nome do profissional, ele é inscrito aqui, o número da RT e a data do início e a data da conclusão, tá? Aqui também ainda no cadastro de obras, o comunicado de execução de obras, quer dizer, então, como o proprietário pode fazer isso através do cadastro. E o histórico do imóvel, que é um resumo de tudo que aconteceu ao longo do prédio. Isso também dá uma garantia até para aquisição de novos imóveis, se você tem a unidade legalizada ou não, né? Quantos apartamentos, quantas coberturas você compra, o proprietário, o vendedor diz, não, isso aqui é porque eu tenho por escritura direito à laje. Direito à laje não quer dizer que ele possa construir ali em cima, porque a legislação é superior hierarquicamente a essa escritura que diz que tem direito à laje, tá? Bom, e aí a estrutura do cadastro, que o cadastro de imóveis recebe todos o procedimento de licenças, habites, autuações e as cadernetas de numeração, quer dizer, todo esse processo que está fechado lá na prefeitura, ele passa para o cadastro, né?
A Subsecretaria de Patrimônio Cultural, que hoje agora é uma instituição, é o Rio Previdência, Rio Patrimônio Cultural, manda para esse cadastro os tombamentos e os benefícios, as legislações relativas a esse imóvel, né? A Defesa Civil, que faz a informação das vistorias e todas as situações de risco que apresentaram ali, as ouvidorias que interagem nesse cadastro com as informações e denúncias, o usuário cadastrado que faz as consultas, pega os relatórios e faz as comunicações de obras e as respectivas denúncias, e o usuário não cadastrado que tem acesso a todos os relatórios e essas informações. Os instrumentos, na janela dos instrumentos aplicáveis, a gente tem 4 instrumentos que foram utilizados. O primeiro deles é a arrecadação de imóvel. Ele está previsto no Código Civil e precisava de uma regulamentação. Essa regulamentação foi feita por decreto. Então, isso já é um instrumento que se pode utilizar. Eu vou abrir cada um deles depois, mas eu vou só citar quais são os instrumentos. O IPTU progressivo, que consta no plano diretor, foi aprovado, regulamentado no plano diretor e precisa de uma lei específica para isso, conforme exige o próprio plano diretor. Então, a lei já foi encaminhada para a Câmara de Vereadores também, está aguardando uma aprovação. Incentivo à reconversão é porque você tem atividades comerciais que inviabilizam a manutenção de um imóvel. Tá? Então, o que a gente está fazendo é permitir novos usos àqueles imóveis tombados ou preservados, para que ele tenha viabilidade econômica e permita a sua devida manutenção. A gente está falando aí de patrimônio, está falando de paisagem também, mas estamos falando de segurança também. E os incentivos fiscais a essas conservações, que é uma lei que a gente propôs para incentivar aquele que vai investir no imóvel tombado ou preservado, ou tutelado. Então, nós não ficamos apenas na lei da vistoria, dizendo o seguinte, olha, a bola passou para o síndico tem que fazer essa vistoria, e se não fizer, vai pagar a multa e o profissional vai ser punido. Não, a gente está dividindo essa responsabilidade, inclusive aceitando esse controle do laudo de autovistoria, assumindo riscos, inclusive, de ser depois discutida a responsabilidade da prefeitura. A gente não está com medo de fugir de responsabilidade. Tá? Nós estamos fazendo isso para o bem da cidade, para o bem dos moradores da cidade, para o bem da segurança e conservação dos prédios que compõem a nossa cidade. Vou falar então o que é a arrecadação de imóveis. Então, a arrecadação de imóveis destina-se a imóveis abandonados. A gente conhece 500 imóveis desse tipo, está abandonado, o proprietário perdeu o interesse, não tem dinheiro mais para fazer a manutenção, ou o proprietário morreu, está inventário e tal, está ali abandonado e aquilo é um foco de risco para a cidade. Ele está em estado de risco e em dívidas fiscais. Ele não pode estar apenas abandonado, ele tem que estar em estado de risco e com dívidas fiscais. Nesses casos, diz o Código Civil, nós não inventamos isso, apenas é um instrumento que não foi utilizado, não estava sendo utilizado. Tem muita lei que não é aplicada na cidade, mas tem o seu potencial de utilidade. O artigo 1276 diz, o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não o encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Isso quer dizer o seguinte, você ainda tem 3 anos para dizer, não, espera aí, desculpe, eu vou conservar o meu imóvel, mas a prefeitura arrecada esse imóvel, tá? E passa 3 anos, depois de 3 anos, passa a propriedade da prefeitura, tá? E aí a prefeitura pode fazer o que quiser com esse imóvel. Pode vender a um interessado que se obrigue a fazer a manutenção, a conservação, a restauração, e pode dar um uso mais eficiente socialmente, culturalmente,
ou em termos de equipamentos da população. Essas vantagens desse instrumento é que o imóvel pode ser alienado durante o processo de arrecadação, ou seja, eu posso vender a terceiros esse imóvel. Ele não necessita de recursos públicos, ou seja, não tenho que botar dinheiro público que eu estou tirando de construir escola, de manter um hospital, de fazer uma praça pública, para assumir a responsabilidade do proprietário que foi irresponsável de abandoná-lo. Ele permite uma regularização tributária depois da alienação, porque vai existir um novo comprador, um novo adquirente, que vai manter o imóvel em dia com a sua regularização tributária. E faz a recuperação dos prédios, que é o objetivo final, quer dizer, o imóvel está lá recuperado, volta para o patrimônio da cidade, não gera risco nem insegurança para os moradores, para os vizinhos, para a população de um modo geral, e fica restituído para a cidade. O outro instrumento é o IPTU progressivo, que é um instrumento que visa o cumprimento da função social da propriedade. Ela está previsto no plano diretor da cidade e precisa de uma legislação específica para tratar desse assunto. Então, ele destina-se a imóveis subutilizados ou não utilizados. Todos os imóveis tombados e preservados que estejam subutilizados ou em estado de degradação pode receber o IPTU progressivo. Quer dizer, é um alerta e uma punição. Você não está tomando conta do seu imóvel, eu vou aumentar o seu IPTU progressivamente até um dia que você vai tomar algum tipo de atitude. As vantagens desse instrumento é que ele permite a ocupação de imóveis ociosos com resultados positivos para as políticas de segurança pública e de habitação, ou outros fins. Ele permite a ocupação de imóveis tombados e preservados em estado de degradação, garantindo a sua recuperação e manutenção através de um uso adequado. E a valorização do patrimônio cultural da cidade em conformidade com os princípios e diretrizes do plano diretor. Mais um instrumento é o incentivo à reconversão. Ele cria condições de aproveitamento e conservação de imóveis, de edificações tombadas ou preservadas. Então, eu tenho lá um imóvel que está lá, eu só posso ter um uso residencial, ele está caindo aos pedaços, ninguém quer morar naquele imóvel, e se eu alugar para terceiros, eu não tenho o rendimento que me permita reconstruir ou conservar melhor. Então, mas tem outras atividades econômicas que podem gerar uma viabilidade dessa reconstrução. Por exemplo, eu posso pegar um imóvel tombado numa localização interessante e construir transformar o uso numa pousada, num resort, ou numa galeria de arte. As atividades são muito restritas, elas não são abertas, você não pode virar comércio, nem indústria, tem uma proposta de lei de reconversão que estabelece os limites desses usos. Não é tão aberto assim, mas são usos que permitem atividades que não incomodem a vizinhança e que vão gerar um benefício social e econômico à própria cidade. Quer dizer, uma atividade de hotelaria, por exemplo, gera empregos e atrai novos turistas para a cidade. Então, tem como proposta a permissão de novos usos para imóveis tombados ou preservados, a fim de possibilitar seu adequado aproveitamento e conservação. Dispensa de algumas exigências construtivas, pedindo adaptação de edificações, permitindo a adaptação de edificações ao novo uso. Tá? Então, ele quebra um pouco a rigidez da legislação, que às vezes até atrapalha. As vantagens dessa reconversão é que não necessita também de recursos públicos, viabiliza a manutenção do imóvel por parte do proprietário, valoriza o patrimônio cultural da cidade, e a propriedade do imóvel permanece da iniciativa privada. O próximo instrumento são os incentivos fiscais, onde a prefeitura abre mão de receber tributos
para que isso seja utilizado na conservação e segurança do imóvel. Destina-se aos imóveis que estejam em estado de conservação precário ou com obras paralisadas em estágio de estrutura. Tem muito caso na cidade que o empreendedor fale de alguma maneira, tem alguma dificuldade financeira e o prédio fica lá. É um foco de insegurança, de risco. E tem, então, como proposta a recuperação e conclusão das obras desses imóveis mediante incentivos fiscais e remissão de dívidas para o novo adquirente com isenção de impostos. Já como precedente desses instrumentos, o Porto Maravilha, que já levou isso no seu bojo da sua estrutura de legislação, e o pacote olímpico de incentivo à construção de novos hotéis. Aqui tem um gráfico mostrando a abrangência dessas ações. Então, o primeiro instrumento, na arrecadação de imóveis, ele atinge a ponta de uma pirâmide, quer dizer, tem uma abrangência menor. Ele só atinge a imóveis com dívidas e abandonados. No instrumento de incentivo à reconversão, ele já atua sobre todos os imóveis tombados e preservados, que são em maior escala do que os imóveis que tenham dívidas e abandonados. Os tombados e preservados não precisam ter dívidas e nem estar abandonado. O IPTU progressivo e a lei de incentivos fiscais atua em todos os imóveis em péssimo estado de conservação. Não precisa ser tombado ou preservado. Então, a base da pirâmide já aumenta também. E a vistoria técnica e cadastro de imóveis atua em todos os imóveis da cidade. Então, esse gráfico aí é uma pirâmide mostrando o tipo de abrangência das ações. Eu acho que era isso que eu queria e podia apresentar. E passo a palavra ao nosso Francis e fico à disposição para perguntas e respostas. Bom, muito obrigado aí pela excelente exposição. Eu queria desmontar a nossa mesa e recompô-la aí, coordenado pelo nosso vice-presidente, que é quem tem liderado esse trabalho aqui no Clube de Engenharia, o nosso Manuel Lapa, e convidaria para compor a mesa de debatedores o Roberto Kaufmann, presidente do nosso Sinduscom, o nosso representante da ADEME, que está representando José Conde Caldas, o Paulo Roberto,